Madrid venceu o Getafe jogando fora de casa, resultado de 1-0, um resultado e os 3 pontos que mantém o Real Madrid na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O time de Carlo Ancelotti está a 4 pontos atrás do líder Barcelona na competição e ainda faltam 5 rodadas para a finalização do Campeonato Espanhol. Essa vitória do Real Madrid veio depois de um jogo sofrido, com 2 tempos totalmente diferentes na partida contra o Getafe. Real Madrid começou o jogo com algumas alterações do time titular, inclusive o técnico italiano deixou alguns jogadores no banco de reservas, pensando na final da Copa do Rei da Espanha, que acontece no sábado, contra o Barcelona. Bellingham, Rodrigo e Rüdiger, por exemplo, que devem ser titulares todos no jogo contra o Barça, começaram no banco de reservas. Camavinga também não foi titular e Luka Modric e Dani Ceballos, um dos dois talvez jogue a partida contra o Barcelona, também começaram no banco de reservas. O técnico Carlo Ancelotti deu a primeira oportunidade para Endrick em um jogo como titular em La Liga. Ele já havia sido titular na Champions League e na Copa do Rei da Espanha, a sua principal competição nessa primeira temporada no Real Madrid, mas tivemos pela primeira vez Endrick no time titular em um jogo do Campeonato Espanhol. Ele e Vinícius Júnior foram as referências no ataque do Real Madrid, que foi escalado no sistema 4-4-2, o preferido do técnico Carlo Ancelotti, com uma modificação de alguns jogadores. Por exemplo, Brahim Dias, atacante, jogou mais como meio-campista, e Arda Güler, que foi o autor do gol do Real Madrid na partida, chamou a atenção que jogou como meio-campista, praticamente fazendo a saída de bola e ajudando na criação do jogo do time. O Ancelotti até revelou depois da partida que sempre viu o Arda Güler muito mais como meio-campista do que como um atacante pelo lado do campo. E realmente o primeiro tempo, principalmente do Arda Güler, foi muito bem nessa função de meio-campista, ele sendo um criador de jogo, algo que tem faltado para o Real Madrid nessa temporada. Arda Güler e Endrick, os dois no time titular, um time titular, como eu disse, bastante modificado. O primeiro tempo do Real Madrid foi bom. Aos 21 minutos, o Arda Güler abriu o placar com um chute de fora da área, um golaço do turco. O Real Madrid é o time em La Liga com mais gols de fora da área, já são 15, inclusive o último, 1-0 também para cima do Atlético de Bilbao, também foi com um chute de fora da área do Fede Valverde. Aquele foi nos acréscimos, o gol do Arda Güler foi ainda na primeira parte do Real Madrid. O Real Madrid pôde ampliar a vantagem do placar com o Endrick. Não fosse o Djené, zagueiro do Getafe, tirar a bola na linha do gol, e iria ser o gol do Endrick na partida em uma jogada, uma tabela com Vinícius Júnior. O Real Madrid fez um bom primeiro tempo, teve a posse de bola, quase 70% da posse de bola, controlou realmente o jogo, não deixou praticamente o Getafe atacar. É verdade que o Getafe chegou na área do Real Madrid em mais de uma ocasião, mas o Real Madrid deu a sensação de que ia controlar o jogo. Os primeiros minutos foram de muitas faltas, um jogo muito pegado, mas quando o Real Madrid conseguiu controlar a partida, a gente viu o Real Madrid finalizando mais, tentando buscar mais o gol e tendo muito dinamismo no ataque. E o Arda Güler, o principal jogador do primeiro tempo, ajudando muito na criação do jogo do Real Madrid para o time ter mais o controle de bola. No segundo tempo, a Alaba deixou o gramado ainda no intervalo, o Ancelotti confirmou que ele tem um problema muscular e o Camavinga foi para o jogo. Camavinga no meio de campo e o Tchouaméni recuado para a defesa. E o Real Madrid já se desorganizou e se desconcentrou todo depois dessa substituição do Ancelotti e o time foi caindo de rendimento na segunda parte. O técnico italiano fez mais substituições, colocou o Bellingham no lugar do Endrick, o Rodrigo no lugar do Vinícius e o Ceballos no lugar do Arda Güler durante a partida, e o Real Madrid acabou o jogo com apenas 10 jogadores em campo, já que Eduardo Camavinga sofreu uma lesão. Vamos ver a gravidade da lesão, mas o técnico italiano já disse que acha que Alaba e Camavinga não vão se recuperar a tempo da final da Copa do Rei da Espanha. Principalmente o Camavinga é uma baixa importante porque se esperava que ele jogasse na lateral esquerda nesse jogo. A partir de agora, o Ancelotti, se não recuperar o Mendy a tempo, passa a ter só o Fran Garcia como opção para jogar por ali, porque Alaba e Camavinga eram os outros que jogavam ali pela lateral esquerda. Segundo tempo bem abaixo do Real Madrid, não conseguiu produzir muito ofensivamente e foi salvo com 2 grandes defesas nos acréscimos de Thibaut Courtois, que novamente salva o Real Madrid. Tem sido uma constante quando o Real Madrid sofre por menos gols do que se imaginava ou
acaba ganhando seus jogos. Em quase todos eles aparece a figura de Thibaut Courtois, salvando o time com uma bela defesa no último lance da partida, que podia ter sido o empate do Getafe. O Real Madrid se mantém na briga pelo título do Campeonato Espanhol, como eu dizia, está a 4 pontos do líder Barcelona e faltam 5 rodadas para a finalização da competição, portanto, se está colocando basicamente todas as fichas para o lado do Real Madrid no El Clásico, que vai acontecer no dia 11 de maio, em Barcelona, jogo qual o Real Madrid precisa vencer se quiser realmente ter alguma possibilidade de título do Campeonato Espanhol e ainda precisa contar com o tropeço do Barcelona. Na entrevista coletiva depois do jogo, alguns destaques do técnico Carlo Ancelotti, que foi questionado sobre se ele imagina que o Rodrigo possa não ser titular no jogo na final da Copa do Rei da Espanha, já que ele admitiu outro dia que o sistema preferido dele é o 4-4-2. Ele reforçou que não necessariamente no 4-4-2 ele tenha que jogar com 4 meio-campistas no campo. O Rodrigo às vezes costuma atuar ali na linha da segunda linha de 4 como meio-campista, então isso não é um problema para Ancelotti. Ele falou sobre os poucos gols que o Rodrigo tem tido nos últimos meses. Ele disse, olha, estatisticamente, então, eu não posso não colocar em campo o Rodrigo, porque em grandes jogos ele costuma decidir e marcar gols importantes do Real Madrid. Eu tenho uma confiança total no Rodrigo. Sobre Endrick, talvez a declaração mais polêmica da entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que foi questionado sobre as oportunidades que o brasileiro teve em campo. O Endrick jogou 64 minutos dessa partida. O Ancelotti disse que a primeira ocasião que ele teve na partida, aquela que o Djené acaba tirando o gol na linha do Endrick, que ele não poderia ter feito melhor, e criticou a segunda ocasião que o Endrick teve em campo, dizendo que no futebol o clube de teatro não é permitido, não gostando o técnico italiano da decisão que o Endrick tomou, mas ele relativizou que é um jogador de apenas 18 anos e que tem ainda muito para se desenvolver e amadurecer e que precisa melhorar em certos aspectos. Carlo Ancelotti, na entrevista coletiva, como eu disse, não confirmou suas decisões para a final da Copa do Rei da Espanha. Se espera que Mbappé e talvez Mendy possam estar à disposição. O Mbappé praticamente certo e Mendy veremos. E agora essa grande dúvida de quem vai ser o lateral esquerdo do Real Madrid, o cara que vai ter que defender Lamine Yamal com todos os problemas de lesão que o técnico italiano está enfrentando nessa temporada para poder escalar o Real Madrid para a final da Copa do Rei da Espanha, que acontece no sábado. O rival também é o Barcelona. Os dois títulos, as duas possibilidades de título do Real Madrid ainda nessa temporada, não contando o Mundial de Clubes, passam pelo time conseguir vencer o Barcelona, coisa que ainda não fez nessa temporada, bem pelo contrário. Vamos ver se o Ancelotti consegue encontrar uma solução para poder encarar o Barcelona de Hansi Flick no sábado, na final da Copa do Rei da Espanha. Mas dentro do que é campeonato espanhol, o Real Madrid, pelo menos, segue vivo na disputa pelo título, faltando aí 5 rodadas para a finalização da competição.